Oi, turma! Hoje vamos abordar a interligação de redes através do estudo dos meios físicos de transmissão. Então a gente começa aqui com uma pergunta do que é um meio físico. O meio físico nada mais é do que qualquer meio que seja capaz de transferir ou transportar informações partindo de um emissor até chegar em um receptor. Então, como exemplo, nós temos os cabos coaxiais, temos as fibras ópticas, temos a transmissão pelo ar, como o próprio Wi-Fi, transmissão via satélite, entre outros. Então, basicamente, os meios físicos eles podem ser classificados em duas divisões. Os meios guiados, que são os meios com fio, né? Eles podem ser classificados quanto a metálicos ou ópticos. Temos aqui o exemplo do par trançado e do coaxial como metálicos e como óptico a fibra óptica. E a outra classificação são os meios não guiados, aqueles que são sem fio, né? E aqui temos alguns exemplos de algumas antenas de transmissão sem fio, e aqui um exemplo de um access point Wi-Fi, todos eles que fazem a transmissão sem fio. Entretanto, a pergunta que fica é, no nível físico, como é que os bits eles passam de um dispositivo para outro, né? De um lado para o outro? Na realidade, precisamos entender primeiro o conceito do sinal. Existe o sinal analógico e o sinal digital. O sinal analógico é aquele que é o sinal contínuo no tempo, né, que normalmente é expressado como uma oscilação na frequência. Então, se tivermos como exemplo aqui um sinal de voz, um sinal de dados, sinal de vídeo, uma imagem, eles são essencialmente sinais analógicos. Então, o comportamento de um sinal analógico, ele lembra uma senoide, como podemos ver aqui o comportamento de um sinal analógico, é uma oscilação na frequência. Entretanto, os sinais digitais, eles são essencialmente utilizados na transmissão dos computadores, em que são sequências discretas de símbolos, né, que geralmente representam números binários, né, em formato binário. Então, nós aqui temos um exemplo de um sinal digital sendo transmitido, em que as transições de nível baixo para nível alto representam um sinal, um bit. Dependendo da codificação que estiver sendo utilizada, uma transição de subida pode representar um bit 0 e uma transição de descida um bit 1, ou ao contrário. A transmissão de dados em um canal ela pode ocorrer na mesma forma em que o sinal foi gerado, ou pode ser convertido, normalmente chamamos de modulado, para um outro tipo de sinal. Então, se temos uma transmissão analógica que precisa passar por um canal digital, ou ao contrário, um sinal digital que precisa passar por um canal analógico, é necessário fazer a correta conversão ou modulação desse sinal. E normalmente os equipamentos que são utilizados para fazer essa conversão são os modems e codecs. Entretanto, caso não seja feita a correta modulação do sinal, se formos analisar uma transmissão no sinal digital em um canal analógico, vamos ter algumas perturbações no sinal, de forma que ele não vai ser possível de ser interpretado por quem o receber. Então, se considerarmos aqui este exemplo, que temos um sinal digital sendo transmitido em um canal analógico, vamos ter um efeito de distorção que representa basicamente uma barbatana de tubarão, e isto aqui não tem como recuperar a informação. Então, o sinal digital sendo transmitido no meio analógico não é possível de ser interpretado. Então, para isso, é necessário que haja uma conversão desses pulsos discretos do sinal digital em sinal analógico. E para isso, é necessário recorrer à modulação de sinal. Então, nós aqui temos três exemplos de tipos de modulação. Essencialmente, aqui no exemplo, é a conversão do sinal digital em analógico. Então, podemos fazer a modulação do sinal quanto à amplitude, quanto à fase e quanto à frequência. Vamos começar aqui analisando primeiro a modulação em amplitude. Então, nós temos um sinal digital, neste exemplo aqui de 5 bits, que é representado por 10100. E na modulação em amplitude, para que este sinal possa ser modulado, basicamente vamos ter oscilação do sinal ou ausência de sinal. O que isso significa? Quando o sinal oscila na sua amplitude, ele vai representar o bit 1. Quando temos ausência de oscilação, ele vai representar bit 0. Então, basicamente, para fazer a representação deste sinal digital, teremos
oscilação no primeiro bit, representou 1. Não temos oscilação no segundo, representa o bit 0. Oscilação no terceiro, representa o bit 1. E a ausência de oscilação representa os dois últimos bits 0. Então, a amplitude basicamente é o sinal oscila ou não oscila. Já na modulação em fase, o processo é um pouquinho diferente. Para representar o bit 1, nós temos a oscilação do nosso sinal. Entretanto, para representar o bit 0, o sinal ele é invertido, ou conforme costumamos dizer, ele é girado em 180 graus. Ele é totalmente invertido, ele é o contrário. Percebam que é como se fosse espelhado o sinal. Então, para representar um bit 0, o sinal vai ser transmitido de forma invertida. Novamente, quando vai transmitir o bit 1, o sinal volta a ser invertido. Então, basicamente, a modulação em fase é fazer a inversão do sinal para que ele possa representar esses bits. E por fim, a modulação em frequência basicamente consiste em alterar a frequência do sinal para mais ou para menos, de forma que uma oscilação, mais oscilações num curto espaço de tempo representam o bit 1, e oscilações ou menos oscilações no mesmo espaço de tempo representam o bit 0. Então agora iniciamos propriamente o estudo dos meios físicos, começando pelos meios guiados e pelo par trançado. O par trançado, o uso mais comum é no sistema telefônico convencional e também nas redes locais. Entretanto, aqui nas redes locais temos uma limitação de até 100 metros. Para ter distâncias maiores é necessária a utilização de repetidores. Então nós aqui temos alguns exemplos de cabos par trançado com os seus respectivos conectores. E aqui temos um par trançado sem os conectores. Então perceba que neste caso aqui, que é o cabo mais comumente utilizado hoje para formar as redes locais, temos 4 pares de fios. Entretanto, esses pares eles são trançados justamente para evitar ou diminuir o ruído por interferência eletromagnética. Esse enrolamento, esse trançado dos fios, faz com que o sinal eletromagnético de um fio cancele o do outro, à medida que ele vai sendo todo trançado. Não há interferência entre os pares. O par trançado ele tem baixo custo de instalação e atualmente ele já suporta taxas de transmissão da ordem de 10 gigabits por segundo. Existem alguns cabos com blindagem nos pares e em todo o comprimento do cabo que conseguem alcançar até taxas de 40 gigabits por segundo. Entretanto, as taxas típicas hoje em dia que podemos alcançar é de até 1 gigabits por segundo, utilizando cabos de categoria 6. Então, normalmente, os cabos, o cabo par trançado ele é utilizado em conexões ponto a ponto. Utilizamos o conector RJ45. E o padrão que rege a sequência de cores desses vários pares é este aqui, o EIA-TIA 568, em que basicamente existe o padrão EIA-TIA 568A e o B. Então, qual é a diferença de um para o outro? Basicamente é só a sequência de cores. Lembrando que existem 2 tipos de sequência que devem ser adotados, que basicamente nós chamamos o cabo straight through, que é o cabo que é normal, em que, por exemplo, se for utilizado o padrão A, as 2 pontas do cabo devem seguir a mesma sequência. Se for utilizado o padrão B, as 2 pontas também devem seguir a mesma sequência de cores. Entretanto, esse tipo de cabo ele serve para ligar os computadores a um switch ao roteador, enfim, dispositivos geralmente de famílias diferentes. Entretanto, existe um outro cabo, que é o cabo cruzado, conhecido como cabo crossover, que ele é utilizado para ligar dispositivos diretamente, dispositivos similares, ou seja, um computador diretamente a um outro computador, ou um switch diretamente a outro switch, ou um hub diretamente a outro hub. Então, o par trançado nada mais é do que fazer com que em uma ponta do cabo você use o padrão A e na outra ponta do cabo você use o padrão B, conforme temos aqui neste esquema. Então, basicamente, você tem uma sequência de cores de um lado, em que esses pares laranjas estão no pino 1 e 2 e eles vão passar a estar no pino 3 e 6 do outro lado. Os pares verdes estão no 3 e 6 de um lado, vão estar no 1 e 2 do outro lado. Porém, existem alguns equipamentos mais modernos, especificamente switches,
que já implementam esse algoritmo AutoMDI-X, que basicamente eles autodetectam quando há necessidade de fazer o crossover, desde que você esteja utilizando um cabo normal na ligação entre eles. Em suma, você não necessitaria adquirir um cabo crossover só para fazer a interligação entre dois switches. Você poderia utilizar cabo normal e esse switch, tendo esse protocolo implementado, eles automaticamente conseguiriam fazer, via software, obviamente, essa troca de posicionamento dos cabos. Na realidade, eles vão enviar o sinal nos pares que eles acham que tem que enviar, de acordo com essa troca do padrão B com o padrão A. Passando então para o outro tipo de meio guiado, temos o cabo coaxial, que foi um dos primeiros meios físicos utilizados para formar as redes locais. Ele consegue alcançar médias distâncias, de até 300 metros. Então, normalmente ele é utilizado hoje em dia para distribuição de sinal de televisão, o conhecido por TV a cabo. E, como eu falei, as redes locais de computadores, mas hoje em dia está em desuso. Hoje em dia o par trançado está sendo o preferido para formar as redes locais. Este tipo de cabo ele suporta taxas de transmissão de até 1 gigabits por segundo. Entretanto, a velocidade típica é de 200 a 300 megabits por segundo. O próprio cabo é diferente do par trançado, ele reúne diversas camadas concêntricas em que nós temos o condutor central, que é o principal condutor de sinal. Temos um isolamento, geralmente isolamento plástico, transparente ou branco. E temos uma blindagem. Essa blindagem é uma trança metálica, que em alguns casos ela serve para isolamento ou aterramento, mas também, dependendo da aplicação, ele pode ser utilizado para transmitir algum sinal. E por fim, temos a capa protetora de todo esse cabo. Então nós aqui temos um exemplo da utilização de cabo coaxial na formação de redes de computadores. Basicamente, era utilizado uma topologia barramento, em que todos os computadores estariam ligados a esse barramento. Então, era utilizado este tipo de conector metálico aqui, conforme nas fotos, que é conhecido como conector BNC. Então, nesse tipo de rede, não era necessária a existência de equipamentos intermediários. Bastava estar interligado em todo o barramento que os computadores conseguiam se comunicar entre si. Entretanto, como desvantagem, caso ocorresse alguma quebra, alguma falha de algum desses conectores, a rede seria quebrada em pedaços, e então a informação ela não poderia fluir de um computador até o outro, através desse caminho aí que estivesse porventura quebrado. O outro meio guiado é a fibra ótica, que diferente dos dois anteriores que acabamos de apresentar, ele não é metálico, ele é um meio óptico que ele utiliza ondas de luz para poder transmitir o sinal. Então, basicamente, a fibra ela é composta por um ou mais filamentos de sílica ou plástico, de forma que a onda de luz ela possa ser transmitida. Ela funciona pelo princípio total da reflexão de sinal, e o sinal ele é codificado dentro da frequência do infravermelho, entre 1012 a 1014 Hz. Uma grande vantagem da fibra óptica é que ela é imune a interferências eletromagnéticas e à corrosão, já que ele não tem nenhum fio de cobre, nenhum par metálico dentro dele, ele é apenas sílica ou plástico, uma fibra de vidro. E como consequência desse tipo de meio físico, em que a luz ela não tem perdas ao longo do caminho, ele consegue alcançar distâncias maiores, dezenas de quilômetros, sem a necessidade de repetidores, e também, como consequência, alcançar taxas de transmissão bastante elevadas. Atualmente, a Nokia, em testes de laboratório, conseguiu em uma única fibra transmitir cerca de 1,5 terabytes por segundo, que é uma taxa de transmissão bastante elevada. Então, olhando aqui para este esquema, nós podemos ver que a fibra ela é composta pelo núcleo, conforme eu disse, o núcleo de sílica ou de fibra de vidro. Tem um revestimento interno, também de vidro, e aí a sua capa, a cobertura plástica. Às vezes a fibra vem nesta forma aqui única, em um único cabo, uma só fibra, mas também é possível você ter um cabo com várias fibras, vários cabos desses aqui. Então, como eu havia comentado, o princípio de funcionamento da fibra é através do princípio da reflexão total da luz. Então, a fonte de luz ela é transmitida de um ângulo tal que ela sempre vai ser refletida nas paredes da fibra
e o sinal não sofre perdas. Então, por isso que ele consegue ter alcances maiores e taxas de transmissão também maiores. Entretanto, a transmissão da luz ela é unidirecional, que a gente chama simplex, ela não é em duas vias. Então, basicamente, quando é necessário ter uma transmissão e uma recepção do sinal, tem que ser utilizado duas fibras. Por isso que nós encontramos comumente dois cabos em uma única fibra. Um é utilizado para transmissão e outro para recepção. Entretanto, existe uma técnica de multiplexação que é por divisão de comprimento de onda, em que é possível utilizar uma única fibra para transmitir e receber sinal. Isso fazendo com que as ondas transmitidas tenham cores diferentes, ou seja, o comprimento de onda ele é alterado de forma que o feixe de luz da fibra ótica que é transmitido, ele mude de cor. Então é possível que os sinais sejam transmitidos sem que haja uma mistura de luzes e assim possa ser interpretado o sinal de cada um dos emissores e receptores. Então nós aqui temos alguns exemplos, né, de alguns cabos de fibra, né, e alguns terminais. Então aqui temos vários tipos de terminais de fibra que são, dependendo do fabricante, né, temos uma variedade muito grande. Aqui temos alguns exemplos de fibra, né, fibra só com dois fios, né, um para transmitir e outro para receber, ou exemplos de várias fibras associadas em um único cabo. Tá? E aqui temos alguns exemplos de cores, né, de fibras, né? Então isso tudo depende do fabricante. A fibra hoje está se difundindo bastante para o acesso à internet residencial. Então existe o conceito de FTTH, que é Fiber to the Home, né, que é a tradução livre, a fibra até a sua casa, em que os links óticos vêm da central telefônica ou da operadora de internet até a sua casa. Então aqui neste esquema podemos ver que a central telefônica ela tem alguns equipamentos, né, que é o OLT, que é basicamente um terminal óptico de linha, que faz a distribuição da fibra óptica para as residências dos assinantes. Então cada residência vai ter o seu dispositivo, que é o ONT, que é um terminal óptico de rede, que é responsável por fazer a conversão do sinal luminoso que chega na fibra em sinal eletromagnético, né? Porque os ONTs são ligados aos dispositivos da rede através de cabos, o cabo par trançado. Então, ele precisa ser convertido de luz para impulsos eletromagnéticos para que o sinal digital possa ser interpretado pelos próprios computadores. Então, essa tecnologia de fibra ótica ela permite, né, que dentro da largura de banda contratada seja possível transportar dados, imagens, voz, né, sinal de TV e serviços telefônicos com qualidade. Então a fibra é uma grande vantagem, por isso que as operadoras de telefonia e internet estão investindo nessa tecnologia, que ela agrega todos os serviços em uma única fibra. Passando então aqui para a transmissão sem fio, nós podemos fazer aqui um histórico de que com a popularização dos dispositivos móveis, como notebooks, tablets, celulares, impulsionou a tecnologia sem fio. Os usuários eles tinham a demanda de acessar a rede e a internet sem depender desses fios. Além disso, a transmissão sem fio ela oferece muitas vantagens em relação à transmissão com fio, a transmissão cabeada. Então nós temos primeiramente como a facilidade na instalação e na formação de rede, né? Principalmente naqueles casos em que há a dificuldade na instalação ou passagem de cabos. E também na flexibilidade de implantação desse tipo de rede, seja ele no meio urbano, né, nas ruas, no asfalto, nas construções, né, sem necessidade de fazer grandes intervenções, e também não tem limitação geográfica, dependendo da tecnologia você pode fazer transmissões sem fio de vários e vários quilômetros. Entretanto, nem tudo são vantagens, né? A transmissão sem fio ela apresenta dois grandes problemas. Principalmente a questão das interferências, né? O sinal sendo transmitido pelo ar, ele está sujeito às mais diversas interferências, e também os problemas relacionados à segurança ou à privacidade dos dados. Uma vez que a informação ela é transmitida no ar, ela está sujeita a ser interceptada e com as devidas ferramentas é possível violar essa questão da privacidade. Então, dentre as várias tecnologias sem fio, vamos focar aqui nas tecnologias de radiodifusão,
que são comumente utilizados para comunicação de curto, médio e longo alcances, né? Claro que dependendo do tipo de frequência de transmissão. Normalmente são utilizados no rádio convencional, né? O AM e FM, como conhecemos, na navegação marítima e aérea, também no Wi-Fi, no Bluetooth e em várias outras redes de sensores, etc. E alcançam taxas de transmissão de algumas centenas de megabits por segundo. Dentro da radiodifusão, existe uma categoria que chamamos de microondas. Então, as microondas, elas podem ser terrestres ou satélites. As terrestres são aquelas que dependem de antenas que ficam colocadas em grandes torres junto à Terra. E aí elas conseguem fazer a transmissão do sinal obedecendo a curvatura da Terra. Como exemplo de terrestres, a gente pode considerar as telefonias de longa distância, ou até mesmo a telefonia móvel. E já nas comunicações via satélite, tem os satélites que estão na órbita da Terra, que normalmente são utilizados para distribuição de sinais de televisão e também comunicação via satélite. Obviamente que a comunicação via satélite normalmente é de longa distância. Entretanto, elas apresentam baixas taxas de transmissão em relação à radiodifusão convencional, vamos dizer assim, pois elas só conseguem alcançar poucas dezenas de megabits por segundo. Embora existam outras tecnologias de comunicação sem fio, vamos focar aqui no Wi-Fi, que é uma das tecnologias mais populares hoje em dia nas redes domésticas e está enquadrada aqui dentro da radiodifusão. Então, o Wi-Fi ele é conhecido como padrão I3E 802.11, que basicamente é uma especificação das camadas físicas de enlace, né, para a formação de redes locais sem fio, conhecido como as WLANs, Wireless LANs. Ele permite a interconexão de vários dispositivos móveis, né, como computadores, celulares, etc., em que existem os pontos de acesso sem fio, estendendo o alcance de uma rede local com fio. Ou seja, o Wi-Fi ele é utilizado como um extensor, um terminal da rede cabeada. Então ele serve para expandir a rede através do sinal sem fio. Normalmente no Wi-Fi o sinal é transmitido por radiofrequência, conforme eu comentei agora há pouco, e ele opera essencialmente em duas faixas de frequência, a faixa 2.4 GHz e a faixa 5 GHz. A taxa de transferência e o alcance, eles dependem da especificação da camada física de enlace que estiver sendo utilizado, também do tipo de antena ou da quantidade de antenas do equipamento e, obviamente, do ambiente que está sendo instalado. Se o ambiente tem muita interferência ou não, se tem muitas paredes de concreto ou não. Okay? Então, essas taxas de transmissão e o alcance eles variam desde 1 megabits por segundo até 1.300 megabits por segundo. O alcance é muito difícil de ser estimado, embora alguns fabricantes prometam alcance de até 100 metros, entretanto alguns outros não conseguem passar de 20, 30 ou até mesmo de 50 metros. Então as especificações das camadas físicas de enlace que estão disponíveis atualmente no mercado, elas variam desde o 802.11 Legacy, né, que é o legado, que foi o primeiro padrão, que foi proposto lá em 1997, até o atual 802.11ax, né, que é conhecido comercialmente pelo Wi-Fi 6, que está previsto para ser oficialmente lançado agora em 2020, embora já existam fabricantes utilizando o padrão ainda na sua versão de testes. Então nós temos aqui toda uma evolução do Wi-Fi ao longo dos anos, desde a primeira versão em 1997, em que basicamente ele alcançava taxas de transmissão de 1 a 2 megabits por segundo, e hoje o padrão AX já conseguimos chegar na transmissão de 1 gigabits por segundo. Então isso, ao longo dos anos, basicamente foram criados tecnologias de modulação mais avançadas, o acréscimo de múltiplas antenas para a transmissão que permitiram com que o sinal Wi-Fi ele conseguisse alcançar taxas de transmissão maior e, consequentemente, alcance e área de cobertura maiores. Vamos aqui dar um enfoque maior aos 3 padrões mais recentes que estão no mercado. Então, começando aqui pelo 802.11n, que era o Wi-Fi 4, ele foi criado em 2009. Ele introduziu uma tecnologia que é chamada tecnologia MIMO, que basicamente ele utiliza múltiplas antenas para fazer o envio e recepção do sinal. Entretanto, essa tecnologia aqui ela era por usuário, né? Single user. Então nós podemos ver aqui na imagem à direita,
em que as várias antenas elas eram utilizadas para receber e enviar vários streams de dados, ou seja, eles tinham a capacidade de fazer várias transmissões em paralelo e também receber várias transmissões em paralelo, só que por cada usuário na rede. Então, primeiro um usuário ocuparia as antenas de transmissão, depois o outro usuário ocuparia, depois o outro usuário e assim por diante. Então, essa criação do MIMO já permitiu que as taxas de transmissão elas basicamente quadruplicassem, né, em comparação ao padrão anterior, que era o 802.11g, e é possível alcançar até 600 megabits por segundo. E este padrão aqui ele opera tanto na faixa 2.4 quanto na faixa 5 GHz. Já em 2014 foi criado o padrão 802.11ac, foi batizado de Wi-Fi 5, em que desta vez eles introduziram o MU-MIMO, que seria múltiplos usuários MIMO. Então desta vez é possível utilizar as várias antenas, só que cada antena seria para transmitir fluxos de dados para usuários diferentes na rede. Isso permitiu maximizar a taxa de transmissão na rede, fazendo com que vários usuários consigam enviar e receber suas informações ao mesmo tempo. Este padrão consegue taxas de transmissão da ordem de 1 gigabits por segundo e ele opera na faixa de 5 GHz. E por fim, o 802.11ax, né, que é o Wi-Fi 6, ele é o sucessor do Wi-Fi AC, né, do 802.11ac. Ele ainda está em desenvolvimento, conforme eu expliquei agora há pouco, e a previsão dele é para 2020. Ele continua utilizando a tecnologia MU-MIMO, só que desta vez eles utilizaram uma taxa de atualização de sinais mais rápida. Então eles conseguem ter taxas de transmissão de até 14 gigabits por segundo, utilizando a faixa de 5 GHz. Então, continuando aqui no estudo do Wi-Fi, nós podemos analisar os canais que existem nas faixas de frequência de 2.4 GHz e 5 GHz. Então, a faixa que é mais comum de utilizar é o 2.4, embora seja a faixa que está mais problemática hoje em dia, dada a quantidade de equipamentos que a utilizam. Então, a faixa 2.4 ela tem disponíveis para transmissão 13 canais, né, sendo que alguns países, dependendo da legislação, eles têm apenas 11, alguns têm 14 canais. Aqui no Brasil, são 13 canais homologados pela Anatel. Então, a faixa de frequência desses canais, ela começa em 2.412 MHz, que seria o canal 1, e vai até 2.484 MHz, que seria o canal 14. Entretanto, existem dois tipos de tamanho desses canais, né? O padrão é de 20 MHz, em que basicamente o centro da frequência do canal 1, por exemplo, ele vai ter 10 MHz para a esquerda e 10 MHz para a direita, ok? E também, a partir do padrão 802.11n, foi permitido que esses canais tivessem o dobro de tamanho, que eles tivessem 40 MHz. Então, se considerássemos o canal 1 com 40 MHz, ele teria 20 MHz para a esquerda e 20 MHz para a direita. Nesta imagem aqui, nós podemos ver os 14 canais, né, e as suas respectivas frequências, e, obviamente, o alcance de cada um deles, aqui considerando o canal de 20 MHz. Embora aqui na imagem esteja representado 22 MHz, é comum considerar o canal de 20 com uma margem de segurança de 1 MHz para cada lado. Ou seja, se o canal é de 20, para a esquerda ele vai ter 11 MHz, ou seja, esse 1 a mais é de margem de segurança, e para a direita vai ter 11 MHz, sendo esse 1 a mais como margem de segurança. Então, na especificação ele é 20 MHz, mas na prática ele é 22, né? Ele tem sempre 1 a mais para cada um dos lados. Então, olhando aqui os canais, nós podemos ver que o canal 1 ele consegue ter interferência, o alcance, até o sinal do canal 5, conforme nós podemos ver aqui. Esta é a onda, o alcance do canal 5. Percebam que ele invade aqui esta área ainda do canal 1, ok? Então, nós costumamos dizer que, para evitar interferências entre canais, estes canais que estão em destaque na cor amarela, laranja e verde são os canais que não causam interferência entre si, desde que seja utilizado a largura padrão do canal de 20 MHz. Então, o Wi-Fi permite que você utilize equipamentos no canal 1,
no canal 6 e no canal 11, considerando um cenário em que você tem múltiplos equipamentos, né, múltiplos pontos de acesso distribuindo o sinal do Wi-Fi. Colocando nesses 3 canais, você vai estar diminuindo a interferência entre canais vizinhos. Entretanto, quando se usa o canal de 40 MHz, só vai ser possível utilizar um único canal livre de interferência dos demais. Uma coisa importante a destacar é que quanto maior a largura do canal, maior a capacidade de transferência desse canal. Então é possível alcançar taxas de transmissão maiores com canais maiores. Passando aqui para os 5 GHz, nós temos 25 canais. Eles variam dos 5.170 MHz, que é o canal 36, até os 5.835 MHz, também, que é o canal 165. Diferentemente do 2.4, aqui é possível ter canais com maior largura. Então, além dos 20 e 40 MHz, é possível ter canais de 80 e de 160 MHz. Então, quanto maior é a largura de canal, maior a quantidade de informação, de dados, né, que podem ser transmitidos por segundo. Por isso que os novos padrões de Wi-Fi, conforme apresentamos anteriormente, eles apresentam larguras de banda maiores, né, taxas de transmissão maiores, e sempre focando nos 5 GHz. Então, justamente porque eles apelam para essa utilização de canais mais largos, o que não é possível na faixa de 2.4. Então, nos próximos anos, haverá uma grande tendência de se abandonar a faixa 2.4 em detrimento das 5 GHz, justamente por ela ter uma maior possibilidade de taxa de transmissão. Entretanto, já faço aqui uma ressalva que eu não fiz anteriormente, é que a faixa 2.4, por ela ser uma frequência mais baixa do que a faixa 5 GHz, ela tem um alcance maior. Então 2.4, apesar de ser mais limitado na velocidade, ele vai mais longe. O 5 GHz é o contrário, ele tem maior velocidade e um alcance um pouco mais curto. É por isso que hoje em dia nós vemos equipamentos vendendo a ideia do dual band. 2.4 seria para você ir um pouquinho mais longe, mas com velocidade mais reduzida, e o 5 GHz para você estar mais perto com uma velocidade mais alta, uma taxa de transmissão mais alta. Então aqui neste quadro nós podemos ver um comparativo em como seria a interferência entre canais ou a ocupação dos canais dependendo da largura deles, né? Então se considerarmos aqui 20 MHz, nós vamos ter os 25 canais disponíveis para utilização. Entretanto, já para o 40 MHz, nós temos uma substancial redução, basicamente é ocupando 2 canais. Então nós aqui vamos ter menos da metade desses 25 canais. Então aqui teríamos 12 canais disponíveis de 40 MHz. Se formos aumentar ainda mais para 80 MHz, nós vamos ter a metade do que teríamos com 40. Na verdade, vamos ter 6 canais e em 160 nós teríamos 2 canais. Nós não temos um terceiro canal aqui porque há uma faixa de frequência aqui, interrompida, conforme vocês podem ver, que são utilizados em alguns países para outras finalidades. Então não pode ser utilizado para o Wi-Fi. Por isso que não é considerado aqui a utilização de um terceiro canal de 160, embora seja possível tecnicamente falando. Agora eu queria passar para vocês algumas dicas de como melhorar o sinal do Wi-Fi nas residências ou em escritórios. Então, basicamente, nós precisamos entender que existem 3 problemas na propagação do sinal sem fio, que é o path loss, que é conhecido como esmaecimento do sinal, em que o sinal ele vai ficando mais fraco, né, à medida que a distância aumenta. Temos também o problema da reflexão, em que o sinal ele é refletido nas paredes dos ambientes, principalmente nas cozinhas e banheiros ou em paredes que tem muito espelho. O sinal ele é bastante refletido nessas superfícies. Consequentemente, ele não é direcionado para o lugar correto que deveria ser direcionado. E também temos o problema da absorção do sinal, e que isso acontece muito nas paredes. Dependendo da grossura de uma parede, o sinal ele consegue até transpassar essa parede, mas ele fica mais fraco a cada obstáculo que ele passar. Então, diante desses 3 problemas de propagação, é necessário fazer um estudo para compreender como é que é possível melhorar o sinal do Wi-Fi numa residência ou em algum escritório. Então, a primeira coisa é estudar e analisar o local que vai ser colocado o equipamento de Wi-Fi, seja ele o roteador, ponto de acesso ou um repetidor de sinal. Também é importante analisar o espectro
na busca de canais livres ou que estejam menos congestionados. Já mais adiante eu vou mostrar para vocês o que seria esse analisador de espectro, para que possamos entender como é que é essa questão de saber qual é o canal que está mais congestionado e qual é o que está menos congestionado. Só faço aqui o lembrete de que no Wi-Fi 2.4 eu mostrei para vocês que nós temos 14 canais e no Wi-Fi 5 GHz nós temos 25 canais. Então, se você mora em algum apartamento em que você tem vizinho em cima, embaixo, do lado, fatalmente eles vão ter os seus pontos de acesso Wi-Fi. Então eles vão escolher aleatoriamente algum desses canais e, como consequência, esses canais escolhidos por eles vão interferir no sinal que você tiver na sua casa. Então você precisa escolher qual é o melhor canal para evitar essas interferências dos seus vizinhos. É também importante na colocação do equipamento evitar que o sinal passe por paredes muito grossas, né? Então, por exemplo, se você coloca o seu ponto de acesso no meio da casa, mas você quer que o sinal chegue bem no seu quarto, que é lá no final da casa, você vai ter alguma diminuição da potência do sinal à medida que esse sinal passa pelas paredes. Então, se o seu ideal é só colocar o sinal no seu quarto e esquecer o resto da casa, por exemplo, você deveria aproximar esse equipamento para esse ambiente que você quer que o sinal seja mais forte, ou acrescentar mais equipamentos na rede, de forma a distribuir melhor o sinal. É recomendado que seja colocado o ponto de acesso nos lugares mais altos, né, preferencialmente no teto, do que em cima de uma mesa, por exemplo, porque ele consegue fazer um espalhamento melhor do sinal quando o sinal está em alturas maiores. Também recomenda-se que não se instale o ponto de acesso próximo a fios elétricos, né, de instalações elétricas ou outras fontes de interferência. Outras fontes de interferência que eu posso citar aqui é o nosso micro-ondas, né, na cozinha de esquentar comida. Ele opera na faixa de 2.4 GHz. Então, se você coloca o seu ponto de acesso próximo ao micro-ondas da cozinha, quando alguém for esquentar alguma comida, ao ligar o micro-ondas, ele vai interferir no sinal do Wi-Fi e, consequentemente, você vai ter interferências do seu sinal, a sua comunicação vai ter severas perdas, vai ter muita falha de conexão. Então, uma fonte a evitar é colocar o Wi-Fi diretamente na cozinha próximo ao micro-ondas. Ainda nessa discussão do micro-ondas, é importante escolher qual é a banda de frequência que deve ser mais adequada para o local. Então, como a gente viu que há diferenças entre o 2.4 e o 5 GHz, em que o 2.4 é a mais utilizada, consequentemente é a que mais sofre interferências, dada a quantidade de equipamentos que tem nas redondezas, né, na vizinhança. Então é necessário fazer uma análise técnica se vale a pena investir no 2.4 ou no 5 GHz. Em apartamentos, em prédios, normalmente é fortemente recomendado que se invista no 5 GHz, porque ainda é uma tecnologia que não está amplamente difundida, nem todos os equipamentos têm essa tecnologia, então faz sentido que você utilize o 5 GHz para minimizar a quantidade de interferências. Já numa residência comum, o 2.4 pode ser suficiente, considerando que não haja muita interferência na vizinhança. Entretanto, faço logo uma ressalva aqui que a tecnologia 2.4 ela tem uma tendência aos poucos de sendo descontinuada. A tendência vai ser utilizar a faixa 5.0. E uma coisa muito importante é a escolha de equipamentos de boa qualidade, preferencialmente com antenas de longo alcance, né, que tem um ganho bom e longo alcance. Isso para evitar que você seja, de certa forma, engolido pelo sinal do vizinho. Se você tem um equipamento mais fraco e o seu vizinho tem um equipamento mais forte, é capaz de você receber o sinal mais forte do seu vizinho, causando uma interferência grande na sua rede, e aí você não vai conseguir usufruir da largura de banda total que a sua rede tem. Então é importante investir em equipamentos de boa qualidade. Conforme eu havia comentado, eu tenho aqui dois exemplos de analisadores de espectro, que basicamente são softwares. Eles existem tanto para computador quanto para dispositivos móveis, né, celular, Android e iOS, em que eles utilizam a própria antena Wi-Fi embutida neles para fazer a varredura de canais ao seu redor. Então, neste exemplo aqui, eu tenho vários dispositivos na minha vizinhança, aparece aqui até os nomes da rede, e quais são os canais que estão sendo utilizados. Ele consegue detectar aqui a potência do sinal, qual é a tecnologia que está sendo utilizada, tipo de segurança, neste caso aqui está sem nenhuma segurança, e qual é a taxa de transmissão máxima que cada um desses dispositivos consegue alcançar. Então, se formos analisar o gráfico
por canais, aqui só temos representado 11 canais, conforme eu falei, cada país tem a sua legislação, alguns permitem 14, outros só 11. Neste exemplo aqui é só com 11. Então nós podemos ver que alguns pontos de acesso, eles não estão respeitando aquela recomendação de utilizar só o canal 1, 6 e 11. Alguns estão utilizando os canais 3, 4, canal 9. Então, consequentemente, percebam que o canal escolhido é o centro da frequência. Então, o canal sendo de 20 MHz, conforme discutimos anteriormente, você vai ter 11 MHz para a esquerda e 11 MHz para a direita. Então, consequentemente, se formos analisar essa linha roxa aqui, nós vamos ter o canal 9 causando interferência no 10, no 11, no 8 e no 7. Então, assim, essa interferência ela pode causar distorções, perdas de dados, redução na taxa de transmissão. Então, o planejamento, quando possível, é estritamente recomendado utilizar o canal 1, 6 e 11, que são os canais que não interferem entre si. Entretanto, a realidade mais comum é que nós tenhamos Wi-Fi na vizinhança e nós não podemos mandar nos vizinhos. Então, neste cenário aqui, que é um pior caso, nós não temos nenhum canal disponível sem causar interferência nos demais. Então, aqui é um típico caso em que nós devemos abandonar a faixa 2.4 e optar pela faixa de 5 GHz, conforme estamos vendo aqui, que ela está bem mais livre, ok? Então, aqui o equipamento, você poderia utilizar um equipamento 5 GHz, escolher um canal, sem que ele fosse causar interferência ou sofrer interferência dos seus vizinhos. Consequentemente, aqui você poderia utilizar canais de maior largura e obter taxas de transmissão maiores. Só lembrando que o 5 GHz tem um alcance ligeiramente mais curto do que o 2.4, ok? E aqui temos um outro exemplo, tá? Neste caso só considerando o Wi-Fi na faixa 2.4, aqui com 14 canais, embora o mais comum seja até o 13. E aqui temos também outro claro e evidente problema, né, das interferências dos canais que não seguem a ordem recomendada 1, 6 e 11. Então, na área sombreada aqui, na área pintada, né, de cada um dos sinais, nós conseguimos ver o quanto eles interferem entre si. Então, aqui, novamente, é um típico caso de que o 2.4 tem sérios problemas, dada a quantidade de dispositivos que utilizam essa faixa de frequência. Então, isso é um problema, principalmente em prédios, né, em zonas residenciais muito densas, e não é muito indicado insistir nesse tipo de frequência, mesmo que se adquira o melhor equipamento possível. Sempre haverá interferência no sinal e não vai ser possível alcançar as melhores taxas de transmissão. Então, o recomendado, após uma análise de espectro como esta que está sendo apresentada, é tomar a decisão de adquirir os equipamentos de 5 GHz para que seja possível se livrar desse tipo de interferência e ter taxas de transmissão bastante superiores, conforme nós vimos na aula de hoje. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês a respeito dos meios físicos. Até a próxima aula.